Um hidrocarboneto insaturado, ao sofrer oxidação com permanganato de potássio em meio ácido, produziu 3 compostos diferentes conforme a equação. Hidrocarboneto, permanganato e meio ácido. Aí nós tivemos a formação desses produtos aqui. Queremos saber qual é a fórmula estrutural desse hidrocarboneto. Bom, então aqui o primeiro ponto seria o candidato identificar que a gente está trabalhando com uma oxidação enérgica. E qual é o detalhe, né? Os detalhes aqui no caso que me dão a ideia que é uma oxidação enérgica. Primeiro é que a gente está trabalhando com permanganato de potássio e segundo que a gente está trabalhando em meio ácido. Então aqui o ideal seria o candidato ele recordar o que acontece quando a gente tem uma oxidação enérgica de alcenos, tá? Que é o mais clássico aí do ensino médio. Então na oxidação enérgica dos alcenos, a gente tem uns atalhos aqui para a gente poder recordar aqui a reação, que é, se eu estou trabalhando com a dupla ligação, né? No caso a insaturação, inclusive ele até diz aqui, né, que hidrocarboneto insaturado, né, o que vai mais de encontro a isso que eu estou falando. Então, se você tiver com carbono primário, o que você teria? Você teria a formação de quê? De ácido carbônico, que no final das contas, como ele é um ácido instável, ele ia produzir dióxido de carbono. Ó, não sei se vocês estão vendo aqui, que aqui já tem o dióxido de carbono aqui, tá? Aí, o outro ponto é o seguinte, se você tiver um carbono secundário, né, que está lá envolvido lá na dupla ligação, você vai ter a formação de ácido carboxílico, tá? E se você tiver um carbono terciário, o que vai acontecer? Você vai ter a produção de uma cetona. Como vocês podem ver aqui na equação, ó, aqui nós temos um ácido carboxílico, aqui nós temos outro ácido carboxílico, tá? Especificamente esse segundo aqui é um ácido dicarboxílico e aqui nós temos o dióxido de carbono. Então, ó, se tem dióxido de carbono é porque a dupla ligação ela está também com carbono primário, né? Então, se a gente olha na letra A, ó, esse cara aqui é um carbono primário, esse cara aqui é um carbono secundário, esse aqui é um carbono secundário, esse daqui é um carbono secundário. Na letra B, ó, nós não temos a dupla ligação em carbono primário, é só em secundário. Então a letra B elimina. A letra C, ó, eu tenho uma insaturação aqui no carbono primário, esse aqui é um carbono secundário. Aí aqui nós temos uma tripla ligação. Basicamente, a letra A, a posição da insaturação está mesmo aqui da letra C, só que a diferença é que aqui a gente tem uma ligação tripla. Só que eu não consigo fazer oxidação enérgica de alcino se eu não tiver dicromato de potássio. E aqui eu tenho permanganato de potássio. Então, pelo fato de não ter o dicromato de potássio, a letra C eu já posso descartar. Aí, na letra D, mais uma vez eu tenho tripla ligação, elimino. E aí, na letra E, ó, carbono primário, carbono secundário, carbono secundário, carbono primário. Pelo fato de na letra E ter 2 carbonos primários, então a gente deveria esperar o que? 2 mols de CO2 aqui na equação, o que eu não tenho. E aí eu descarto a letra E, e aí eu já cheguei na letra A como alternativa correta. Agora vamos só voltar aqui para poder entender. Então, eu fiz a análise apenas de carbono primário, secundário e tal. Então, vendo a questão do carbono primário, ó, esse carbono primário aqui é o que deu origem a esse dióxido de carbono. Aí, nesse local aqui, que tem a insaturação aqui eu iria produzir um COOH. Esse daqui não vai participar, então, ó, esse daqui seria esse COOH que eu coloquei. Aí o CH2, que é esse cara aqui. E, ó, aqui nesse outro lado eu tenho a dupla ligação, né? Mais um carbono secundário. Então, ó, outra carboxila aqui. Então, ó, eu basicamente quebrei esse composto em 3 outras estruturas, tá? Que é meio que o resumão do que vai acontecer na oxidação enérgica de um alceno. Então, ó, o primeiro composto é um ácido carboxílico com 2 carbonos. O segundo composto é um ácido dicarboxílico com 3 carbonos, que é o que está aqui. E o terceiro composto vai ser o dióxido de carbono, que vai ser produzido lá no final, tá? Por causa desse carbono primário aqui. Show? Bom, então essa daí seria a resolução da questão de número 60, onde o candidato, ele basicamente, ele só precisaria lembrar o que vai acontecer na oxidação enérgica dos alcenos quando a insaturação está em carbono primário, secundário e terciário e relacionar essas estruturas com a equação que foi demonstrada, tá? Então é isso, galera. Letra A, alternativa correta.